Acende a luz. Começar a celebração, tá? Mãe, sente bem aqui, olha. Não, vai começar a celebração aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos aqui presentes, estamos reunidos hoje para rezar pelo nosso irmão Francisco. Paulo Francisco foi um grande amigo meu. Eu fui um dos primeiros clientes dele quando ele tinha a mercearia e padaria lá no Betânia. Ainda hoje eu moro lá, sou vizinho até hoje. Aqui acho que só a Lúcia que me conhece. Eu trabalhei em Brasília 27 anos no mesmo órgão, onde ela também era funcionária. Me aposentei em 2010, vim embora para cá e aqui, depois de antes, muito tempo, de uma conversão que era necessária na minha vida, porque todos nós aqui neste mundo é apenas uma passagem. E Deus nos explica muito bem em todas as suas palavras que este tempo que estamos aqui, este período, é para nos se preparar, porque a vida não se encerra com a morte. A nossa existência. Só que depois morte, nós passamos a existir espiritualmente, na graça de Deus, que é Espírito e é Santo. Portanto, para que nós tenhamos a presença de Deus em nossa vida, não precisamos exatamente ser santos, porque nenhum de nós aqui vivos somos santos. E aquele que está buscando a santificação ainda tem o risco de perder. Portanto, para que nós possamos obter a presença de Deus na nossa vida e na vida eterna, precisamos buscar a santidade através da purificação de nossos atos. Amém? Amém. O Francisco, que terminou sua caminhada aqui na terra, queremos agora professar nossa fé na ressurreição de Jesus e elevar nossas preces ao Deus da vida, para que Francisco seja acolhido na festa da eternidade. Amém. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos redimiste pela Páscoa do vosso Filho, concedei a vosso servo Francisco, que tendo professado sua fé no mistério da ressurreição, participe agora da plenitude da vida na glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Queridos amados, Deus nos deixa uma base para que nós saibamos trilhar o caminho que chegue até Ele. E esta base chama-se Escritura Sagrada, a palavra viva do Deus entre nós. Portanto, eu gostaria que nesse momento nós abríssemos o nosso coração em silêncio e ouvisse, escutasse o que a palavra de Deus tem para nos falar neste momento de dor e de separação do nosso ente querido Francisco. Eu peço que alguém da família ou outra pessoa leia para mim esta leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 10. Ouçamos com atenção, que toda palavra que nós proclamarmos agora, hoje, neste momento, é exatamente nós devemos refletir
sobre o estado que ele se encontra. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sabemos que se a nossa habitação terrestre, esta tenda em que vivemos, for dissolvida, possuímos uma casa que é obra de Deus, uma eterna morada nos céus, e que não é feita pela mão humana. Por isso, somos sempre cheios de coragem, sabendo que, enquanto habitamos nesse corpo, estamos exilados, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios dessa confiança, preferimos sair do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Exatamente por isso, nos esforçamos que tenhamos de sair dele, em de ser muito agradáveis. Com efeito, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereceu, quer de bem, quer de mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não precisa nem comentar. Qualquer um de nós refletimos esta palavra só em ouvir. Paulo está dizendo que não precisa nós se aclamar, reclamar, exigir. Por quê? Por que nós vamos morrer? Não precisa disso. Nós passamos a alimentar a nossa fé e a esperança em uma vida eterna que Deus preparou para cada um de nós. Agora, uma coisa eu sempre costumo falar nos momentos das minhas celebrações, das minhas pregações. Não é a nossa oração que vai levar a alma do nosso ente querido à salvação. Não, porque Deus tem o seu juízo de nos julgar sobre as nossas responsabilidades pessoais. Deus quer de nós a nossa ação de piedade, de amor fraternal. Esse espaço de vida que Ele nos deu aqui é exatamente para que nós busquemos a salvação. A nossa salvação, a minha salvação, a salvação de vocês, quem tem que procurá-la, ganhá-la, é cada um de nós. E não devo orar por os falecidos? Sim, porque a nossa oração não é a salvação dele, mas é a intercessão. Olha, veja só, em nossas orações nós sempre devemos dizer assim: Senhor, tem de piedade dele, perdoe os vossos pecados e conduza, Senhor, ele à vida eterna. Viu? A nossa oração é um momento de intercessão por o nosso irmão que partiu desta vida. Portanto, eu quero dizer isso, meus irmãos, para nós que estamos aqui ainda em plena caminhada, para que nós possamos se preparar para este momento. Porque há de vir um dia em que nós seremos também chamados. Às vezes eu digo, esse não é um momento de celebração de alegria, claro que não. Muitas vezes nós choramos, mas chorar é normal. É a saudade, é o gesto de amor que você tem pela pessoa e não queria perdê-lo agora. Mas o que nós não devemos fazer é reclamar da vontade de Deus, dizendo: Senhor, por que, Senhor, agora? Não podia ser depois?
Eu já tive uma discussão com um tio meu que eu não conhecia. Ele saiu para fora antes de eu nascer. Voltou com 40 anos depois para ver a mãe, que era a minha avózinha, minha segunda mãe. Minha avózinha passou 15 anos no fundo de uma rede, sem poder andar. Tudo era pelas mãos dos outros. Mas satisfeita, feliz, convencida de que a graça de Deus estava entre nós e que um dia que ela partisse, ninguém chorasse não. É porque Deus quis que ela fosse. E aquilo era um conforto extraordinário. E um dia, depois dela falecida, poucos dias, um mês parece, o filho chega, meu tio. E ele, fui lá conhecer ele, falei, meu tio, é o senhor? Eu não conhecia o senhor. Por isso. Ele, sim, meu filho, sim. Mas, meu filho, eu estou muito triste. Porque Deus não deixou de chamar minha mãe depois que eu viesse. Ai, mas aquilo doeu. Eu, com muito respeito, a gente sempre tinha um respeito muito grande dos mais velhos, mas aquilo não doeu. Cheguei para ele e falei, tio, quantos anos faz que o senhor foi embora? Ah, uns 40. Ah, meu filho, mas aí tem as minhas obrigações, então não reclamo. Não reclamo. E não fale mais nada para mim a esse respeito, não, porque eu que vivi o lado, que eu chamava de mãe, da minha mãe, eu sei o quanto ela sofreu. E você nunca teve a coragem de vir aqui, nem sequer saber como ela estava, nem escrever no escrito. Mas isso é cada um. Queridos amados, vamos agora, mais uma vez, diante deste momento de separação nossa, mas dentro do nosso íntimo devemos alegrar, porque nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, pela qual todos aqueles que tenham fé também serão ressuscitados em Cristo Jesus. Portanto, vamos ouvir mais uma palavra de Deus agora no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado, e havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta para as consolar por causa do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Enquanto Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que se pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. E Marta disse, eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E então Jesus lhe respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creres nisso, Marta? E ela disse, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês veem, meus irmãos, que as leituras direcionadas a este momento são tão claras. Não precisa meditação por parte de um pregador.
O que o Evangelho de hoje, agora, disse para nós? Todo aquele que crê em Jesus Cristo não morrerá, mas sim viverá para sempre. Porque é após a morte de Jesus crucificado no Calvário, ele não ressuscitou e subiu aos céus? Para quê? Por quê? Para nos dar o exemplo que nós, todo aquele que seguir os ensinamentos de Jesus, de Cristo, será ressuscitado com ele ao Pai. Amém? Amém. Versículo mais uma vez no meio. Porque esta leitura que nós prosseguimos agora são as preces. As preces são aquelas intenções nossas que faremos a Deus por ele. Irmãos e irmãs, rezemos confiante ao Senhor que por sua ressurreição nos garante a vida em plenitude. Digamos: Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, Filho de Deus vivo, que ressuscitaste vosso amigo Lázaro, ressuscitai para a vida da vossa glória, e meu irmão Francisco. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, Consolador dos aflitos, que, restituído a vida à filha de Jairo, enxugaste as lágrimas de seus parentes. Consolai hoje os que choram a morte do nosso irmão Francisco. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, vós que ressuscitaste da morte ao terceiro dia, concedei ao nosso irmão Filho a vida eterna. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Cristo, que prometeste preparar para nós um lugar na casa do Pai, concedei a morada do céu aos fiéis que vos serviram na terra. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. Inclinai, Senhor, vosso ouvido às preces que brotam de nosso coração, ao implorarmos vossa misericórdia, para com o vosso Filho Francisco, acolhei-o com ternura no convívio de todos os santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, queridos amados, eu vos convido a nos fazer uma oração. E é uma oração muito especial. Porque esta oração que vamos recitar agora foi a que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos amados familiares, nós costumamos, entre famílias, festejar um aniversário.